Uma próxima pergunta, essa aqui é interessante, ó. O Leandro Ishizo, se eu pronunciei errado, desculpa aí, Leandro. Boa noite, Roger e doutora Aide. Tenho dupla cidadania, brasileira e japonesa. Tem algum visto sobre? Fala um pouco também sobre o Diversity Immigrant Visa, que acredito eu que é a loteria do Green Card. Loteria. Uhum, Muito sim. obrigado. Sim. Então, eu não conheço um visto especificamente, né, que assim, por ser brasileiro e japonês, que você poderia ter algum benefício, tá? O Diversity Immigrant Visa, ele é justamente uma loteria, tem uma lista de países que está na página de imigração. Até onde eu sei, Roger, brasileiro não se enquadra, mas eu não faço muito diversity, eu não faço Diversity Immigrant Visas, mas eu acho que se você vai na página de imigração, Leandro, que é usas.gov, lá você pode ver quando que vai abrir, porque assim, é uma loteria de verdade, né? Você vai lá, preenche seus dados, e daí vai na sorte se você vai receber ou não. E como você tem essa dupla cidadania, seria interessante você pesquisar e ver quando vai reabrir para você poder se enquadrar. Eu sei que recentemente eles estavam falando sobre o Diversity Visa em uma reunião que eu faço com a AILA, que é a Associação de Imigração de Advogados aqui nos Estados Unidos, porque estavam falando que pessoas já tinham recebido ia vencer, né? Se não entrasse, tinha um prazo. E daí eles estavam tentando ajudar a pessoa a agilizar, né? Que nem muitos vistos que nós temos aprovados. Eu tenho vistos de atletas que estão aprovados, mas eram por 2 anos, já se passou um. Então, se a pessoa não entrar agora, foi aprovado e não conseguiu entrar. Então, acho bom você pesquisar na site diretamente de imigração, Leandro, que é uma fonte de informação que com certeza vai valer a pena para você. Vamos agora com a pergunta do Rafael Caligiuri. Ele perguntou o seguinte, doutora: passaporte italiano tem direito a obter alguma vantagem para se legalizar sem ser com visto EB2? Sim, eu acho que esse é o caso, Rafael, que é o E2, que ele deve já saber que, né, o passaporte italiano pode ser uma abertura para você fazer um investimento aqui nos Estados Unidos. Ele não quer saber sobre essa daí, mas não tem nenhuma outra vantagem, tá, para você se legalizar aqui. Eu acho que acaba sendo um pouco polêmico esse assunto, né? As pessoas, por ter essa opção que outros países não têm, né, tipo Brasil, Portugal, E2 não é uma opção. As pessoas meio que assim acham que ser italiano ou ter o passaporte espanhol, italiano, alemão vai conceder algum outro benefício. Não, é realmente só essa opção de E2. Muitas pessoas entram com esta, né? É uma autorização temporária para você não ter que pedir um visto, mas tem o prazo de 90 dias e se torna extremamente difícil estando aqui dentro para você tentar trocar do esta para outro tipo de visto. Então, para você, eu acho que o benefício que eu posso falar é que os consulados, as embaixadas na Europa são muito mais tranquilos que os consulados no Brasil, né? Tem muito mais facilidade de agendar. Tanto que você vê que muitas pessoas estavam saindo do Brasil, indo para outros países, para Chile, El Salvador, tentando agendar em Costa Rica, porque estavam com data disponível. E no Brasil já estava tudo esgotado, né? Com data só para dezembro. Paulo Ferreira perguntou o seguinte: depois que eu estender o meu visto aqui nos Estados Unidos, passando mais de 9 meses, eu posso voltar em quanto tempo, doutora? Eu acredito que aqui ele está perguntando, uma vez que ele fez uma extensão de visto de turista dentro do país. Depois que Sim, ele volta, depois de quanto tempo que ele pode voltar? sim. É uma pergunta excelente, Paulo. E assim, e na estatuta não tem nada disso, né? Na prática, é muito interessante ver isso, porque você vê muitas divergências. Então, eu tenho pessoas que vão para o Brasil, ficam 2 semanas, um mês, e voltam novamente, ficam 4, 5 meses, e entra e sai do país, nunca vai para essa linha e não tem nenhum problema. Aí tem pessoas que vêm, fica 90 dias, volta para o Brasil, fica 6 meses e daí vai para essa linha. Então, é uma pergunta que é muito difícil a gente responder. Eu sempre falo, a pessoa que está agindo de forma correta, que não está trabalhando, que não sobreficou prazo, como o Paulo, que fez a extensão, mas tem o documento provando que fez, tudo entre o prazo. Se você for para essa linha, é questão de você ser calmo, ser honesto e falar: eu viajo, seja trabalho, seja passeio, provar que tem passagem e daí volta, ajuda, provar que tem a condição financeira, né?
às vezes eu falo, nada melhor de você já estar organizado e preparado, né? Se perguntar, já está aqui, está impresso, está aqui, eu imprimi meu extrato, imprimi passagem e de volta, que hoje tudo é feito no celular. Então, às vezes, até você achar, você pode ficar nervoso aí, e quando você fica nervoso, isso alerta para eles que talvez tenha alguma coisa errada. Mas não, ninguém quer ir nessa linha de migração, né? Não é uma situação confortável. Então, eu acho que Paulo se prepara com a sua resposta. Se você tem um trabalho no Brasil, leva uma carta falando, eu vou a passeio, tenho férias por 20 dias, 30 dias, porque eles podem perguntar para você, por que você ficou 9 meses? O que você fez? Como você se sustentou? Por que você está voltando? Então, tendo essas respostas prontinhos, com documentação, vai facilitar a sua entrada. É isso aí. E eu acho que também tem que entender, né, doutora, que o visto que ele supostamente teria é na categoria não imigrante. Então, subentende-se que ele está vindo e volta. Né? À Sim. medida que ele vem e vai num curto período de tempo, eles vão querer entender, ué, mas tá vindo tão rápido, que Com você vai deixar seu certeza. país assim, né? Com certeza. Porque turismo, né, não é comum a pessoa. Mas, assim, cada um tem um padrão de vida. Então, falar que não é comum para alguém que talvez está de sabatical, né, já trabalhou 20, 30 anos e agora quer aproveitar a vida. Então, acho que nada melhor de ter uma resposta preparada, organizada e objetivo. Tá certo. Pessoal, para quem não sabe, a doutora Aide, ela é americana nascida aqui nos Estados Unidos, beleza? Mas ela também é brasileira. Sim. Então, tem um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, onde conta a história dela, para vocês conhecerem. A doutora até falou no início, às vezes o pessoal não entende, porque eu falo um pouco diferente, mas ela é americana e também brasileira. Vamos para a próxima pergunta aqui, ó, é do Ryan. Ele perguntou o seguinte, pergunta sobre o visto SL6. Eu não sei, será que esse é o SIJS? Eu Você já acho viu, que doutor? é, eu acho que é, né? O SIGS, o Ryan pode falar, mas é um Special Immigrant Juvenile Status, né? Para pessoas que foram abandonados por um dos pais, às vezes dois, depende da circunstância, e eles querem pedir que o Estado qualifica eles, né, como Guard of the State, que é um termo tipo, o Estado vai conceder para você um status que alguém está cuidando de você que não é seu pai e sua mãe, né? Às vezes tem pessoas que foram abandonados ou maltratados, ou abuso mental, emocional, físico, tem várias circunstâncias. É um processo longo que, se for aprovado no final, o benefício poderia ser um green card, tá? O Roger entrevistou uma menina que eu achei tão, assim, legal, ela explicou com muita paciência todo o processo. Então, se você quer mais detalhes, como a gente tenta pincelar aqui, eu aconselho você tentar ver esse vídeo. Também no meu YouTube, acredito que já foi postado um vídeo falando sobre os detalhes desse visto. Vamos para a próxima pergunta. Essa daqui a gente pode responder, doutora, não somente sobre esse processo, mas todos de um modo geral. Ok. O Japa perguntou o seguinte: se meu SIJS for negado, recebo carta de deportação ou depois posso aplicar para o EB3? Então, quando qualquer processo é negado e você está aqui nos Estados Unidos e você não tem outro status hoje, o que é isso? Por exemplo, eu apliquei para o SIGS, mas por algum motivo eu já tinha meu visto de estudante. Então, o SIGS foi negado, mas ele continua com visto de turista, de estudante, o status, né, válido. Ele está estudando. Pode aplicar para o EB3? Nesse caso, sim. O fato que foi negado outra aplicação não vai impedir de você iniciar uma nova aplicação. E daí vem a pergunta follow-up, Roger. Tá, mas vai pesar o fato que foi negado um SADS? Vai pesar negativamente? Teoricamente, baseado como está escrito o estatuto, não deveria. Cada caso tem que ser avaliado individualmente, sem olhar e ver que foi negado outro processo, tá? Tem pessoas que já foram negados em um tipo de visto, estão com status válido e aplicam para outro aprovado? Sem dúvida, né? Troca de advogado, ou fez sozinho, mas viu que não deu certo, ou aplicou, mas aplicou e não tinha todas as evidências naquele momento. Então, tem várias circunstâncias. Então, se você tem status, agora a situação totalmente oposta. Não tem status, né? Eu cheguei como turista, me convidaram para fazer atleta, fiz a troca para status para P1.
meu visto, meu status, né, que é a permanência de 6 meses de turista, venceu. Eu não joguei a minha extensão. Por quê? Eu não vou gastar dinheiro, eu sei que eu sou atleta famoso, vou fazer o P1. O P1 é negado. O que acontece? Tem que sair. Não tem como fazer, né, um novo visto. Tem pessoas que falam, mas eu ouvi falar que eu posso fazer um apelo. Gente, o apelo, para vocês entenderem, motion to reopen, motion to reconsider and appeal. São as 3 opções que existem quando você recebe uma carta de negação, vai falar lá qual você pode fazer, em qual você se enquadra, tá? Muito raro você conseguir reverter um caso. Já consegui reverter? Já recebi aprovação? Sim, mas é baseado com fatos, assim, extremamente fácil de eu provar que imigração errou. Hoje eu fiz um stories, Roger. Não dá para acreditar, só vendo. A menina me ligou desesperada. Doutora, você fez todos os meus casos, deu tudo certo, era só uma renovação de um work permit. E voltou. Voltou o processo inteiro para minha casa, falando que foi errado o valor no cheque. Eu falei, uau, nossa, vamos ver se foi um erro nosso, vou ter que investigar. Muito raro, como a senhora falou, anos trabalhando com a gente, tudo certo, tudo aprovado, estranho. Fui ver, falei, mas o valor está correto. A gente tentando achar, olhando o processo, talvez ele escreveu o valor, mas foi outra coisa. Deixa eu ver o cheque, qual que é o número do cheque? Vamos lá ver. O cheque foi depositado por o Departamento de Imigração, com o carimbo deles. E eles alegando que retornaram porque foi feito errado o valor do cheque. Então, assim, esse tipo de coisa, eu vou fazer uma reclamação oficial com a imigração, né? Com o senador, e a gente vai reenviar pedindo uma revisão de urgência baseado em quê? Na negligência deles. Daí a gente manda a prova para o cliente, óbvio que ela, uau, doutor, eu imaginava que não era. Mas assim, imagina para provar para alguém, né? É muito complicado. São tantos detalhes que eu sempre falo, não tenta fazer sozinho, tenta fazer com alguém que conhece, porque agora a gente sabe como argumentar e eles vão ter que fazer exigência no processo dela. Vocês estão vendo por que é importante ter um advogado de imigração? Vamos lá, contratem advogados, gente. Eu só quero contextualizar mais um detalhe, doutora. Sim. A gente sabe que o visto de turista, estudante, até mesmo de trabalho, né, temporário, é na categoria não imigrante. Sim. Quando a pessoa está aplicando para um visto EB3, EB2, EB1, subentende-se que a intenção dela é morar nos Estados Unidos também, né? Sim. Às vezes por um trabalho, alguma questão. Uma vez que a pessoa ficou aqui depois do prazo, né? Ou melhor, que a pessoa que está aqui como estudante tentou fazer alguma aplicação para visto de imigrante e é negada, não seria um tanto quanto confuso assim, doutora? Porque se a pessoa está aqui estudando, aparentemente ela quer voltar. Mas se ela tenta o EB3, não parece. Como que a imigração vê essas negativas e continuar nos Estados Unidos? Sim, isso é muito bom, porque assim, você está indo na lógica de um raciocínio que qualquer pessoa iria fazer, né? Muitas pessoas perguntam para mim essa mesma coisa, tipo, doutora, eu vou fazer uma extensão do B2, mas eu quero estudar, quero ser estudante. Só que assim, em certas categorias como estudante, existe uma lei, na verdade não é estatuto, que eles não conseguiram mudar, mas fizeram uma policy change, uma troca de política e anunciam na página de imigração, e lá fala o quê? Está fazendo o F1, você tem que, por lei, fazer a extensão do B2. Agora, no caso da pessoa que está aqui como estudante e surgiu uma oportunidade de trabalho e fez um EB3, sim, a intenção era eu pegar esse emprego, aceitar e começar a trabalhar legalmente nos Estados Unidos. Mas foi negado. Então, isso não dá a autorização à imigração a negar ou revocar seu visto, seu status de estudante. Então, essa pessoa continua estudando normalmente. Vamos falar que passou 3 meses, 6 meses, 1 ano, um dia. Surgiu outra oportunidade, posso aplicar? Deve aceitar uma oferta de emprego nos Estados Unidos, né? Se for uma coisa boa para você. Então, isso é interessante, porque a gente sabe que eles não podem, assim, penalize you, né? Você não pode ser, como que seria em português? Penalizado. Penalizado. Tá vendo? A gringa aqui. Não pode ser penalizado o fato que você, né, foi negado em um visto de imigrante. Mas é bem interessante. É uma situação bem polêmica até, né, Roger?
Sim, até porque o SIJS, devido às minhas pesquisas, eu sei que Sim, grande parte das pessoas que fazem ele, na maioria dos casos, vieram até pelo México, sim, né, pela fronteira, mas também tem correto. as pessoas que vieram como turista. E se a gente for Também. partir da premissa que o processo pode demorar até 2 anos, né, doutora? Se eu não me Sim, engano, sim, aí a pessoa já não estaria legal mais no país. Então tem que pensar sim. bem. Sim, porque daí essa pessoa, ele tem a opção de ficar, né? Ele não, a opção não, ele tem a permissão de ficar aqui aguardando uma resposta. Então, no caso dele, a gente não se preocupa. Igual asilo, Roger. Para e pensa, a pessoa que faz asilo entrou como turista e depois aplicou para asilo. Isso tem algum problema? É político? Não, né? Porque a pessoa está fugindo. Ele, se tiver a passaporte, óbvio que ele vai entrar por o passaporte. E não vai entrar gritando no aeroporto, asilo, né? Ele vai tentar entrar primeiro e depois ver como se ajustar aqui nos Estados Unidos. Então, você conhece muitas pessoas, como eu também, que chegam aqui antes do prazo de 1 ano, eles conseguem pedir esse asilo. Lembrando, pessoal, que todas as redes sociais da doutora Aide vão estar na descrição do vídeo. Caso você queira marcar uma consulta com ela, passar o seu caso, as redes sociais vão estar abaixo, inclusive os telefones para você agendar uma consulta e entrar em contato, beleza? E não esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal.